Olá, crianças! Bom dia! Como vocês estão? Chegamos na última lição do Tente de Novo. Crianças, quantos ensinamentos maravilhosos e desafiadores aprendemos neste mês, onde estamos trabalhando em nossa resiliência. E resiliência é se levantar quando algo te derruba. Isso nem sempre é fácil, mas é importante lembrarmos. Quando confiamos em Deus, Ele pode nos dar força que precisamos para nos recuperar. Isso me lembra do livro do profeta Isaías, que está lá no capítulo 40, versículo 31. Vamos lá para ele? Vamos lá, olha só. Essas palavras são maravilhosas e animadoras, né, crianças? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deus sabe como nós nos sentimos. Ele conhece os nossos medos. Ele sabe como suprir todas as nossas necessidades. E na história bíblica de hoje, vamos ver e aprender com o maior exemplo de resiliência. Mas antes da nossa história, vem o nosso louvor. Vou perguntar, o seu Deus é grande? Ele é muito, muito grande? Ele é maravilhoso? Você sempre pode contar com Ele? Com certeza sim! Então vamos louvar e adorar e agradecer por tudo o que Ele é? Vamos lá, e já já te assisto a volta. Isso aí, criançada! Nós somos os Resistentes! Estamos aqui na última apresentação nossa desse mês. Espero que vocês todos tenham aprendido muitas coisas legais, cantado muito forte e, o principal, tenham sido resilientes, porque esse foi o ensinamento desse mês. Vamos cantar então nossas últimas duas músicas do mês. Vamos começar cantando que nós temos um Deus tão grande, maravilhoso, Ele é sempre amoroso, sempre... Vocês vão ver como que é a música, é uma música muito legal. E o mais importante, vai louvar o nosso Deus. Vamos lá, é assim, ó. Cantamos a primeira música, que foi Eu Tenho Deus. Agora a gente vai cantar a segunda música, que é Eu Vou Crescer. Vocês ainda são muito pequenininhos, vocês são piticos, mas vocês vão crescer com certeza. E é melhor você crescer para Jesus, não para outras coisas, certo? Beleza? Eu vou crescer.
bem, tudo bem. Tudo bom. Pô, foi legal esse mês, né? Foi. Muito legal, foi bem legal. Nós vimos muitas histórias incríveis, não é mesmo? Sim. Ah, é mesmo? Vocês gostaram, crianças? Puxa vida, cada domingo uma história diferente, um aprendizado diferente, situações diferentes e nós temos que ser resilientes, não é verdade? E todo mundo já passou por uma situação complicada, difícil, mas sempre quando a gente cai, lembre-se que a gente pode se levantar. É mesmo, essas situações seriam muito difíceis para qualquer um passar, mas a gente tem que lembrar de uma maneira de ter resiliência. E como a gente leu no livro de Hebreus, a gente tem que procurar uma maneira de ser mais parecido com Jesus e continuar olhando para Ele. Então, a gente pode pensar no que Jesus fez e o que Ele estava disposto a fazer por nós. Isso. E na verdade, todo mundo passa por dificuldades na vida. Na verdade, nós passamos, vocês aí passam, talvez você conheça alguém que passa por alguma dificuldade. É verdade, gente. Isso com certeza fez parte das histórias dos seguidores de Jesus, não é? Paulo, João, Pedro, todos eles passaram por dificuldades, mas o importante é não desistir e continuar firmes, olhando sempre para Jesus. E eles foram resilientes e foram homens muito importantes na história da Bíblia. E na verdade, muitos de nós passamos por problemas hoje. Muitos de nós passamos por problemas. Mas, para ser resilientes, a gente tem que olhar para o exemplo que nem a Ana B falou. Olhar para o exemplo maior, que é Jesus. E o que ele fez na cruz por nós. Então, olha o que está escrito aqui em Hebreus 12, 2-3. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Tá bom, e eu sei que isso é muito. Na verdade, às vezes é muito complicado olhar para esse exemplo. Mas, como esse texto fala pra gente, olhar para Jesus. E ele é o nosso exemplo de resiliência. Mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio às dificuldades que talvez você possa estar enfrentando agora, seja lá quais forem elas. Talvez você conheça também pessoas que estão enfrentando esses problemas. Por exemplo, é muito difícil você mudar para uma nova cidade e ter que começar tudo do zero, não é mesmo? Amigos, tudo isso. Quais outras situações vocês lembram que vocês passaram por dificuldades? Eu acho que eles sabem, hein? Tem algumas pessoas aí que sabem. Ir mal em alguma prova, Isso. né? Nossa. Perder um cachorrinho. Escorregar andando de skate. Ralar o joelho. Veja bem, Jesus veio ao mundo para nos mostrar como a gente deve viver de um jeito certo, tendo compaixão pelas pessoas, tendo misericórdia, cuidando das pessoas doentes. Ele curou várias pessoas doentes e ensinou verdades incríveis sobre Deus. É verdade. Mas naquela época existiam também os líderes religiosos e eles não gostavam de Jesus porque eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus. Eles tentaram acabar com ele, impedir que outras pessoas acreditassem em Jesus e no seu amor. E isso acabou fazendo com que? Com que Jesus fosse morto, espancado e morresse numa cruz. Então, em meio a essa situação que Jesus estava passando, que ele foi crucificado, espancado e morto, como que ele se manteve firme e resiliente? Ó, eu vou ler aqui de novo Hebreus capítulo 12, hein? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Jesus sabia que a sua morte era um plano maravilhoso de Deus para poder reconciliar as pessoas com Ele mesmo. Por causa de Jesus, nós podemos ter um relacionamento verdadeiro com o Pai. E isso é o mais importante. Foi por causa disso que Jesus continuou e não desistiu. Olha, e não vamos esquecer dessa última parte do versículo. Hebreus 12, 3. Então pense em Jesus. Então você não vai se cansar. Você não vai perder a esperança. Quando pensamos em Jesus e no que Ele fez por nós, isso nos dá força para continuarmos, sabendo que Ele suportou tudo.
Então, Ele nos dá força para suportarmos também. Ele nos dá resiliência. Então, nós podemos olhar para Jesus e ver o exemplo perfeito de resiliência. Mas agora isso levanta uma dúvida muito importante. O que é, então, exatamente olhar para Jesus? Bom, a gente pode saber uma coisa. Olhar para Jesus, a gente pode olhar através da sua palavra. E a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, ela fala sobre como nós podemos olhar para Jesus e ver esse exemplo nele. É verdade, gente. Então, se você nunca sentou para ler a Bíblia, eu tenho uma dica para você. Você precisa começar pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Porque nos Evangelhos tem as histórias de Jesus e o que Ele fez por nós, demonstrando tanto amor assim por cada um de nós. E quem não sabe ler, pode pedir para o seu papai ler, ou para o seu coleguinha que já sabe ler para você. Então, quais são algumas outras maneiras que nós podemos olhar para Jesus? Nós podemos orar, agradecer por tudo que Ele tem feito por nossa vida, cuidando de mim, de você, de cada criançada aí também. E podemos ter uma maneira que a gente normalmente não pensa, que é demonstrar amor. Gente, eu vivo falando isso também, que a gente tem que demonstrar amor pelas pessoas, por Jesus principalmente, né? E por o nosso próximo, não é verdade? Então, servindo aos outros e seguindo o exemplo de Jesus é uma maneira de olharmos para Jesus. Seguimos o exemplo dele. E isso não significa que os seus problemas vão desaparecer. Não, mas você tem que lembrar de tudo aquilo que a gente falou e continuar firme, seguindo a Jesus e olhando para a sua palavra. Tá bom, criançada? Beleza? Tchau, gente. Quando caímos, a gente pode se levantar. Sim. É mesmo? Beijo. Tchau, gente. Tchau. Crianças, nesses 5 domingos que estivemos aprendendo sobre resiliência, a palavra de Deus nos mostrou como pessoas comuns, assim como nós, conseguiram se levantar quando passaram por situações difíceis. Lembram os exemplos da história de hoje? Isso! Fechamos a última lição com o maior exemplo de resiliência, Jesus. Porque Jesus, Ele pagou o preço por todos os nossos pecados. Quando Ele morreu na cruz, Ele fez isso por você, porque é assim que Ele te ama. Então, sempre que as coisas ficarem realmente difíceis, ou sempre que você sentir vontade de desistir, pense em Jesus e continue pelo que Ele fez por você. Crianças, Jesus veio para nos mostrar a melhor maneira de viver. Bom demais, né não? Então vamos orar e vamos agradecer? Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, Deus, muito obrigado por enviar Jesus, o nosso Salvador. Obrigado por Ele estar sempre conosco, Senhor, e nos dando força para quando passamos pelas situações difíceis, olhar para Ele e lembrar tudo que Ele fez por nós. Obrigado por tudo, Jesus. Nós te amamos e te agradecemos todas essas coisas no Teu nome. Amém. Amém. Crianças, foi demais esse mês juntos. Foram lições bem legais e maravilhosas, não foi não? Então, espero vocês no próximo domingo de mais. Um beijo carinhoso e fiquem com Deus.